Na aula narrada de hoje, nós vamos falar sobre o glúten. O que é o glúten? O glúten é um composto de proteínas que fica armazenado nas sementes de alguns cereais da família das gramíneas, como trigo, cevada, triticale e centeio. Esse composto de proteína é necessário para a germinação e o crescimento do broto da planta. Porém, com as alterações genéticas que essas espécies sofreram nos últimos milênios e as mudanças nos métodos de colheita e processamento, hoje há uma concentração maior de glúten na farinha de trigo do que a encontrada na farinha produzida pelos nossos antepassados mais remotos. Quais são as doenças que estão relacionadas ao consumo do glúten? A doença celíaca é uma delas. É classificada como uma resposta imunológica intensa ao glúten em indivíduos que possuem o gene da doença. Ela já foi considerada uma patologia extremamente rara e típica de indivíduos com ascendência europeia. Hoje ela é encontrada em todo o mundo, chegando a atingir 1 a cada 100 pessoas no mundo todo. Entre seus sintomas mais fortes estão quadros de diarreia, constipação, má absorção de nutrientes e dores abdominais. Porém, muitos portadores do gene com susceptibilidade à doença celíaca podem ter sintomas mais leves ou mesmo não apresentarem sintomas. Outra doença é a alergia ao trigo. A gliadina e a glutenina, 2 componentes do glúten do trigo, funcionam como gatilhos capazes de ativar a imunoglobulina E, levando a uma reação alérgica. Os sintomas de alergia ao trigo podem incluir rinite, asma, urticária e conjuntivite. Em casos mais graves, pode haver diarreia, dor abdominal e lesões na pele. Assim como a doença celíaca atinge cerca de 1% da população mundial. Temos também a sensibilidade ao glúten não celíaca. Ela é considerada uma nova condição, cujos sintomas melhoram ou mesmo desaparecem após a retirada do glúten. Pessoas com a síndrome do intestino irritável, por exemplo, sentem muitas vezes os mesmos sintomas que celíacos e, mesmo não apresentando os mesmos anticorpos que celíacos, sentem uma melhora considerável ao retirar o glúten da dieta. Calcula-se que essa condição atinge uma população muitas vezes maior que os celíacos, entre 6 a 10% da população. Quais alimentos contêm glúten? A farinha de trigo é a base de inúmeros alimentos presentes em nossa dieta, mas não são apenas estes que podem conter glúten. Podem ser encontrados em massas em geral, pão, biscoito, bolo, macarrão, pizza, salgadinhos, cervejas em geral e bebidas com aditivos provenientes da cevada, germe de trigo e semolina, cereais e barrinha de cereais em geral. Isso não quer dizer que esses alimentos sejam proibidos para pessoas com restrições ao glúten. Há, por exemplo, versões sem glútens de bolo, cervejas e barrinhas de cereais. Existem também uma série de alimentos que podem conter glúten por conta de ingredientes menores, modo de preparo ou compartilhamento de maquinários de produções, conhecido como contaminação cruzada. Alguns exemplos: versões industrializadas de molhos como ketchup, maionese e molho de salada, temperos prontos e sopas desidratadas, suplementos nutricionais, hambúrguer vegano, salsicha e batata chips, bebidas maltadas como uísque e a própria aveia. Como nós podemos substituir o glúten na dieta? Apesar de uma dieta sem glúten ser benéfica apenas para celíacos, alérgicos ao trigo ou sensíveis ao glúten, muitos veem os alimentos sem glúten como mais saudáveis e associados com a perda de peso. Porém, ser livre de glúten não equivale a ser livre de açúcar, ou ser saudável, magro ou conter baixo teor de gordura. Por outro lado, os cereais integrais, ricos em fibras, são parte importante de uma refeição bem equilibrada, porque fornecem uma boa fonte de vitaminas, minerais e fibras. Por isso é preciso inserir na dieta substitutos para o trigo.
Algumas boas opções de alimentos e grãos integrais incluem a pipoca, o arroz integral, farinha de arroz, a aveia sem glúten certificada, a quinoa, farinha de milho ou mandioca e os tubérculos, como batata, mandioca, batata doce, entre outros. Então, para quem quer ou precisa de uma dieta sem glúten, a dica é incluir outros cereais e evitar substitutos com carboidratos simples, açúcares e gordura trans. É importante avaliar outras informações contidas na embalagem, como a relação de ingredientes e a tabela nutricional, que costuma ficar no verso, muitas vezes com uma letra bem pequena.